Fala galera, aqui é o Rodinei e esse é o canal Novo Mugiwara. Bom, esse é mais um vídeo sobre One Piece e nesse caso é sobre um personagem específico novamente. Como eu já fiz do Brook e do Frank, agora eu vou fazer da Nico Robin. Então vamos lá, vou falar um pouco sobre a história dela e tudo mais. Nico Robin é uma arqueóloga que faz parte do bando do Chapéu de Palha, tendo sua primeira aparição no capítulo 114 do mangá e no episódio 67 do anime. Também conhecida como a Criança Demônio e Luz da Revolução, é uma grande arqueóloga que faz parte do bando do Luffy. Robin é a única sobrevivente da ilha de Ohara, localizada no West Blue. Sendo assim, ela é a única no mundo capaz de ler e decifrar os poneglyphs, e por esse motivo é caçada pelo governo mundial desde sua infância. Ela foi introduzida à história pela primeira vez como a vice-presidente da Associação Baroque Wars, sendo assim o braço direito do então presidente, o Shichibukai Crocodile. E ela usava nessa época o nome de Miss All-Sunday. Sendo assim, ela foi a primeira antagonista a fazer parte do bando do Luffy. Robin entrou para o bando ao fim do arco de Alabasta, assim que o Luffy venceu o Crocodile, sobre a perspectiva de que ela não tinha mais para onde ir. Então ela convenceu o Luffy falando que não tinha para onde ir, que o Luffy tinha derrotado o porto seguro dela, digamos assim, e a única pessoa que dava moradia para ela e que ninguém gostava dela, então o Luffy era obrigado a levar ela e tudo mais. E com o tempo ela acabou comprando, digamos assim, a confiança de todos no bando. A história da Robin só foi revelada no arco de Water 7 em Enies Lobby, que é basicamente um arco só, mas às vezes as pessoas dividem. A história dela é muito triste, então eu vou falar um pouco sobre ela. Nico Robin é original da ilha de Ohara, uma ilha situada no West Blue, certo? Ela é de uma família de arqueólogos. Sua mãe se chama Nico Olvia, que quando ela era criança saiu para o mar para descobrir a verdadeira história sobre o mundo, isso quando a Robin tinha 2 anos. Deixando ela aos cuidados do irmão de Olvia, o pai de Robin nunca foi revelado. Porém, a vida de Robin nunca foi fácil, já que ela era constantemente abusada verbal e fisicamente pela esposa de seu tio, principalmente pelo fato de ter poderes de Akuma no Mi, no caso os poderes da Hana Hana no Mi, ou fruta das flores, que faz ela criar parte do corpo dela, assim como se fosse pétalas de rosas, de flores no geral, e pelo fato de nunca ter gostado da criança e tudo mais. Pouco depois disso, Robin começou a frequentar a Grande Árvore do Conhecimento, onde sozinha ela teve consentimento dos arqueólogos de lá e tudo mais, para ler os livros e tudo mais, só que basicamente ela lia sozinha, nunca ninguém ensinou nada para ela, e sozinha mesmo ela aprendeu a decifrar e ler os poneglyphs e tudo mais. Quando tinha 8 anos, Robin já era tão inteligente que com 8 anos ela já foi considerada, ela já pôde ser chamada de arqueóloga. Então, ela já com 8 anos era inteligente o suficiente para os arqueólogos, os maiores arqueólogos do mundo, chamarem ela de arqueóloga. Isso é algo incrível. Porém, quando ela disse aos demais arqueólogos que seu sonho era descobrir a verdadeira história do mundo, o que aconteceu no século perdido, ela foi duramente repreendida por Clover, que era seu grande amigo assim entre os arqueólogos, o que fez, claro, uma criança ficar muito triste e correu para a praia, que era um lugar onde ela usava para se afastar de todo mundo e poder chorar, digamos assim. Então ela foi para a praia chorar, basicamente isso. Só que nesse dia em específico ela encontrou um gigante, como é que eu posso dizer, encalhado na ilha. Esse gigante no caso era Jaguar de Saul. Então, a partir desse momento, os dois se tornaram grandes amigos. Saul era um vice-almirante da marinha na época e tudo mais. Durante os poucos dias que estavam ali, Saul descobriu onde estava, no caso ele descobriu que estava em Ohara, e descobriu que quem era a mãe de Robin, que no caso era Olvia. Então ele descobriu isso e na verdade o Saul era amigo da Olvia e tudo mais, e ele estava indo para Ohara para dizer que ia acontecer um Buster Call lá, que a marinha ia atacar para matar os arqueólogos e tudo mais, para a marinha poder proteger os segredos do governo que estavam ditos nos poneglyphs, proteger o século perdido. A história, não vou entrar muito a fundo, mas basicamente o governo
o governo queria matar todos aqueles arqueólogos para se proteger de algo que provavelmente ele fez de muito errado durante o século perdido. Então ele contou o que tinha acontecido para Robin, só que isso não adiantou muito, pois pouco tempo depois disso a Marinha chegou e acabou fazendo o Buster Call que aconteceu em Ohara e matou vários dos habitantes. Nesse curto período de tempo, a Robin acabou encontrando com a sua mãe, conversando um pouco com ela, só que sua felicidade durou pouco, pois a sua mãe mesmo não reconheceu, e quando reconheceu já era tarde, pois sua mãe foi morta, assim como todos os habitantes de Ohara, durante aquele Buster Call, sendo a Robin a única sobrevivente, ou provavelmente a única sobrevivente. E ela só sobreviveu graças ao que na época era vice-almirante da Marinha, Aokiji, que futuramente se tornou um almirante e tudo mais, e hoje faz parte do bando do Barba Negra. Não faz muito sentido a vida dele, mas... Porém, mesmo após sobreviver a isso tudo, ela só continuou sofrendo cada vez mais, pois nesse exato momento a Marinha, o governo mundial, colocou uma recompensa pela cabeça dela. Isso mesmo, aos 8 anos de idade ela já tinha uma recompensa. A Marinha, o governo mundial no caso, estipulou a recompensa de 79 milhões por sua cabeça. Isso tudo com 8 anos. Então desde esse momento ela vive fugindo. Toda vez que ela encontrava alguém que dava alarde alguma coisa para ela, a pessoa traía a confiança dela e tudo mais, entregava ela para algum caçador de recompensas e tudo mais, o que deixou a vida dela muito difícil, e ela foi criando cada vez mais e mais um trauma, o que resultou o que aconteceu com ela, tanto que depois de um certo tempo todo mundo que chegava perto dela não confiava em mais ninguém, se envolvia com bastante bandos piratas, mas sempre acabava com medo e sempre era traída e tudo mais, até o ponto que chegou a conhecer o bando do Luffy. E mesmo no Luffy ela não confiava assim. Ela só veio a confiar no Luffy de verdade quando o Luffy salvou ela. Quando o Luffy e os membros do bando do Chapéu de Palha acabou salvando ela da morte, digamos assim, ela voltou a confiar um pouco mais em alguém. Mas isso depois dela ter mais de 30 anos, então é algo muito complicado a vida dela. Atualmente a Robin possui uma recompensa de 130 milhões e não teve bastante destaque até o momento não. Após o arco de Enies Lobby, assim, ela não teve tanto destaque. Apareceu algumas vezes em algumas batalhas, mas nada assim como um arco que ela teve mais destaque. Porém, ela está no meio dos conflitos que estão acontecendo no país de Wano, então provavelmente ela vai ter mais destaque daqui pra frente. É basicamente isso, eu não quis falar muita coisa para não dar tanto spoiler, apesar de dar spoiler, eu não queria falar tantas coisas e tudo mais. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta, compartilha, assiste de novo, o que você quiser. Assiste os outros vídeos do canal e até a próxima. Valeu!